Bem-vindos ao nosso primeiro webinar do Brasil. Nós pensamos bastante qual o tema que a gente escolheria para esse primeiro webinar e a gente acredita que esse tema da recente crise do coronavírus seja bastante interessante. Então, por isso que a gente escolheu falar sobre como que o coronavírus impactou, então, esses três mercados de marketplaces, publishers e travel, que a gente acredita que são mercados bem variados e que podem trazer insights diferentes para a gente. Então, falando um pouco sobre as pessoas que vão apresentar esse webinar, eu vou começar então aqui apresentando o webinar, depois a Meriane vai falar um pouco sobre o conteúdo, então, que a gente preparou, e por fim a Jaqueline vai fazer a finalização com perguntas e respostas. Já aproveitando, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês já podem enviar ao longo da apresentação, tem um botãozinho ali embaixo, Q&A, que vocês podem escrever a pergunta e enviar, que no final a gente vai olhar todas e vai respondendo, né, conforme elas chegaram, conforme elas também são relacionadas ou não ao webinar. Se faltar a resposta para alguma pergunta, depois a gente entra em contato com vocês e responde. Um pouco, então, sobre o que a gente vai ver nesse webinar, né? Então, a gente vai entender quais players desses mercados foram mais impactados com o coronavírus, e a gente também vai entender como que o consumidor está percebendo isso, o que ele está priorizando no momento, e como que ele está, então, reagindo, né, através de buscas, tanto orgânicas quanto pagas. E, por fim, a gente vai ajudá-los a reproduzir essas análises no mercado de vocês. A gente sabe que tem pessoas aqui nesse webinar que não são desse mercado, mas vocês vão poder reproduzir essas análises utilizando a plataforma posteriormente. Um pouco sobre a agenda, então. A gente vai começar falando sobre o mercado de travel, depois a gente vai falar sobre marketplaces, publishers e, por fim, a gente vai mostrar para vocês um pouco de como que vocês conseguem reproduzir essas análises e a gente vai finalizar, então, com essas perguntas e respostas. Agora eu vou passar para a Meriane para ela começar o conteúdo, espero que vocês gostem. Olá, pessoal, tudo bem? Acredito que eu já conheço a maior parte dos que estão presentes aqui. Eu sou a Meiriane, sou responsável pela educação dos clientes no Brasil. Vou conduzir esse webinar com vocês. A gente vai começar aqui, então, pelo mercado de travel. Mas antes, eu quero saber se vocês estão afiados aí em relação a dados do mercado. Até para testar um pouco também do conhecimento geral de vocês, a gente tem algumas perguntas que vão sendo lançadas ao longo do webinar, e aí vocês podem votar, então vai aparecer uma caixinha aí de pergunta para vocês, vocês podem votar. A primeira que a gente tem aqui, para a gente tornar isso um pouco mais divertido, né, é a seguinte, né, então, dos países que mais possuem tráfego para sites de travel, qual deles já apresenta um crescimento de visitas em abril comparado com fevereiro de 2020, né? Então, nesse período aí de quarentena, né, de isolamento social, tem alguns países que já estão começando a apresentar, voltar a crescer o tráfego, né, em travel especificamente. Esperar aqui as pessoas responderem. Não se preocupem que não vai aparecer para os outros, tá? O que vocês votaram, então não se preocupem em errar. O importante é participar. O que vocês acham? Não vale acessar a plataforma nesse momento para ver. Então, opinem. Depois a gente vai verificar nos dados. Bom, vou encerrar aqui a votação. Quem não votou vai poder participar das próximas. Então, vocês vão visualizar agora, né? A maior parte das pessoas acertou aqui. Então, foi a China. A gente vai ver agora aqui nos dados, né? Para começar a entender um pouco sobre essa mudança do coronavírus aqui no mercado de travel, a gente trouxe, então, um contexto mundial, onde a gente consegue justamente comparar as visitas aos sites de travel aqui no mundo, né? E ver a posição dos países. De fevereiro a abril, então, as visitas a essa categoria são essas, né? A gente tem os Estados Unidos como
o país que mais acessa sites de travel, Japão, Reino Unido, assim por diante. Brasil está ali na 9ª posição, né? E aí está justamente essa diferença, né, nesse mercado. Enquanto todos aqui estão caindo, né, nessa variação de fevereiro, que era um momento bem aí no início do ano, até o último mês aqui de abril, a China foi o único país, então, que teve um pequeno crescimento. Não dá para dizer que foi um crescimento incrível, né? Mas teve uma variação positiva em relação a fevereiro. A gente consegue observar aqui evolutivamente, comparando então Brasil e China, para a gente entender esses dois cenários, né? Assim como a gente vê as comparações dos cientistas, dos médicos, né? Verificando então a evolução dos casos, né? A comparação dos países ao longo do tempo. Achei interessante a gente trazer aqui então essa comparação de Brasil e China, né, onde a gente vê justamente de fevereiro até abril o tráfego a sites de travel caindo no Brasil, e na China a gente tem uma certa estabilidade, né? Então a gente consegue perceber aqui que eles já estão em um outro momento desse cenário, né? A gente consegue também entender de uma forma mais aprofundada, pegando um recorte um pouco maior, né? Olhando aqui então para novembro e abril, a gente vai conseguir ver esse momento anterior, né? As pessoas entenderem que existia o Covid-19, que existia o novo coronavírus, e aí a gente consegue ver justamente, né, que nessa evolução a China, né, ela teve 2 meses de queda nas visitas, né, para depois voltar a ter um pequeno crescimento ali em março. Né? Então, a gente vê que existe uma situação diferente aqui, né? Então, a China cai, né? 2 meses para depois voltar a crescer, enquanto o Brasil ele já está no 3º mês de queda consecutiva. Né? Então, claro, a situação aqui começou depois, então a gente não consegue comparar o mesmo período exatamente, assim como os casos, né? Mas a gente consegue ver que talvez não dê para esperar, né, que no Brasil essa recuperação de tráfego, né, aos sites, esse desejo das pessoas de viajarem volte tão cedo, né? O cenário ali também é bem diferente do cenário chinês, então a gente pode ver que aqui os dados eles também refletem essa questão. Para a gente responder, então, quais foram os players mais impactados, tem uma análise que a gente sempre pode fazer, que é olhar para os top sites daquela categoria. Então, quando a gente vai olhar para o cenário mais do início do ano, né, pegando o recorte de fevereiro a abril, a gente tem ali na esquerda, né, os top websites, e ao comparar com o cenário apenas de abril, né, esse último mês fechado que a gente tem, vocês podem ver que já aconteceram algumas mudanças, né, a gente observa essas mudanças justamente nas necessidades das pessoas. Então, o Booking, que era o líder lá no início do ano, né, antes das pessoas começarem a ter medo, né, de pesquisar, de viajar, enfim, ele era o líder, agora ele caiu para a 3ª posição em relação ao traffic share, né, o tráfego, as visitas geradas para esse site, e o Uber, então, passou a ser o primeiro. Claro que o Uber aqui, ele tem uma outra característica, né, ele não apenas, né, de viagem, de passeio, né? Ele também acabou mudando aí ao longo do tempo, e hoje pelo site Uber a gente consegue fazer pedido de comida, por exemplo, né? Então isso obviamente vai interferir aqui na melhor posição que ele se encontra. Vocês podem ver aqui que na variação ali, o change que a gente vê, na variação de março para abril, todos caíram, né? Então todos aqui têm menos tráfego que tiveram em março. Tem um player aqui que se destaca, ele passa a compor aqui os top 10, que é o aeroin.net. Na verdade é um site pequeno, né? Ele é um portal de conteúdo do setor aéreo, que acabou aqui talvez por essa questão de noticiar bastante como anda o setor, ele acabou subindo e entrando para os top 10. Para a gente responder, então, aquela questão de o que os consumidores estão priorizando na busca, o que é muito importante para a gente entender oportunidades no mercado, né? O que a gente pode fazer para um futuro próximo, né? Ou pensando a longo prazo, né? A gente consegue ver aqui quais são as principais keywords, né? As principais palavras a gerarem tráfego aqui para a categoria de travel, tá? Mas a gente não está considerando
as branded keywords. Então, a gente está considerando apenas non-branded, palavras genéricas, né, que não compõem aí as marcas dos sites que a gente está analisando em Travel. Olhando aqui para abril, a gente percebe que as palavras que mais geraram tráfego para Travel não mudaram tanto, né? Para quem já analisa esse mercado, para quem é desse mercado, tem certa familiaridade, a gente pode ver, né, até dados anteriores, que passagens aéreas, aluguel de carro, pacotes de viagem, tudo isso já existia, as pessoas já compravam, aliás, já buscavam isso antes, né? Já era um comportamento de busca que existia. São as principais palavras aqui do setor. Mas o que a gente observa aqui é que não mudou o comportamento de busca, e sim a demanda de busca. Então, vocês podem ver que o change ali ao lado, que é justamente essa variação do tráfego de de março para abril, né? A gente vê que todas essas palavras, com exceção de pacotes de viagem que está destacado ali, todas elas refletiram menos tráfego. Então, não significa que as pessoas não estão buscando, significa que elas estão buscando menos, ou menos pessoas estão interessadas em passagens, em aluguel, etc. Né? Aqui, então, a gente tem justamente esse pacote de viagem se destacando. Então, para quem é do setor, fica a dica aí para analisar melhor depois na plataforma e entender aí se existem oportunidades. Claro que fazendo já uma análise mais semiótica aqui nessa questão de pacote de viagem, né, a gente daqui a pouco pode ter uma vontade aí das pessoas de comprar pacotes para o futuro, né? Então, às vezes o pacote a gente adquire um tempo antes, então, enfim, né? Pode ser que tenha um pacote sem promoção e pode ser que tenham promoções atuais que estejam interferindo nessas buscas também, então é importante investigar um pouco mais, né? Para ver se é uma oportunidade ou se é um reflexo de uma atual ação que já está acontecendo nesse mercado. Para a gente entender um pouquinho mais, né, de uma forma aprofundada, então, essa questão de busca, a gente vai trazer aqui duas análises de duas palavras que a gente viu ali, que é passagens aéreas e aluguel de carros. Olhando aqui para a primeira, então, nessa evolução de novembro para abril, a gente pode observar quais foram os competidores aqui, os sites, né, que receberam tráfego pago para passagens aéreas de novembro a abril, aqui na direita, e de forma evolutiva, né, ali no gráfico embaixo. A gente consegue ver que realmente caiu, né, lá em novembro a gente tinha bem mais tráfego pago, né, ou seja, as pessoas estavam clicando em anúncios para chegar nos sites por essa palavra, mas a gente pode ver, né, que mesmo tendo essa queda, existiram ali alguns sites que ainda cresceram, pelo menos nessa relação de março para abril, que é o que a gente vai estar vendo ali no Change, tá? Então, 123 milhas, Latam e E-Destinos tiveram um crescimento aí em tráfego pago para passagens aéreas em abril. Quando a gente vai analisar aluguel de carros, a gente vê que aconteceu a mesma coisa, né? Caiu a demanda como um todo, né? O tráfego pago gerado a partir dessa palavra, mas tiveram alguns players ali que cresceram, né, nesse momento. Então, a gente tem ali Unidas e Movida, né, que cresceram. Claro que aqui entram outras coisas, né, não tanto de travel, mas de tráfego dentro das cidades, né, os aplicativos, as pessoas que trabalham com aplicativo de mobilidade, que precisam alugar carro, né, então tem várias questões aí, mas esses dois players aqui cresceram enquanto os demais acabaram caindo aqui nesse tráfego pago para esta palavra. Bom, sei que vocês têm várias perguntas, tá? As perguntas a gente vai responder ali no final. Vamos seguir aqui, então, com os marketplaces, para a gente não focar só no mercado e todos, né, serem contemplados aqui com as análises. Bom, mesma lógica, né? Para a gente entender primeiro o contexto mundial, a gente olha ali para dados do mundo, né, de tráfego a sites de marketplaces no mundo, né, de novembro a abril. A gente até pegou um recorte maior aqui nessa análise de contexto, inicialmente para conseguir ver a variação em relação a novembro, né, que é um mês forte para os marketplaces na maior parte do mundo, não é em todos os países, né, mas é um mês forte normalmente, e a gente consegue ver justamente essa variação ali no change, né, de novembro para abril. Os que cresceram não foram todos, tá? Então, nem todo mundo assim cresceu, ou seja, teve um melhor desempenho de tráfego em abril do que em novembro de 2019.
né? Embora tenha oportunidade, né, nesse mercado, porque as pessoas podem comprar mais online justamente por não saírem tanto, claro que tem outros fatores como o medo, né, de daqui a pouco gastar demais, enfim, né, que vão interferir também nessa questão que não existia lá em novembro, né, onde as pessoas que na verdade queriam aproveitar a Black Friday. Então aqui a gente vê que Estados Unidos cresceu, né, nessa variação aí, nessa comparação de novembro para abril, Japão cresceu, Reino Unido cresceu, né, grandes potências, Canadá cresceu, mas todos os outros caíram. Então, na verdade, comparando com novembro, houve um desempenho menor aqui de tráfego para a SaaS Marketplace, especificamente aqui o Brasil, que é o sexto lugar, né, nesse ranking aqui, ele caiu 13% em relação a abril. Tá? Então, a gente pode ver que Black Friday realmente aqui ainda foi o melhor mês para o Brasil, na comparação desses últimos, pelo menos esses 2 meses aqui. Para a gente analisar de uma forma mais evolutiva, a gente está fazendo essa comparação aqui com os Estados Unidos, porque é onde a gente tem uma característica econômica, embora bastante distante, mas né, uma forma de pensar do consumidor muito parecida aqui com o brasileiro. Então, a gente consegue fazer essa comparação aqui de uma forma interessante, né? Comparando com os Estados Unidos, a gente vê que o Brasil teve seus marketplaces com volume bem menor de visitas por mais tempo. O que eu quero dizer com isso, né? Vocês podem ver ali que no gráfico de cima, Estados Unidos, obviamente, tem um mês forte em dezembro, por causa das festas de final de ano. Depois de dezembro, ele cai, né? Cai em janeiro, cai em fevereiro, mas em março ele volta a crescer. No Brasil, a gente tem mais uma vez que nem no cenário lá de travel comparando com a China, a gente tem uma demora para se reerguer. Então, a gente brasileiro que não desiste nunca, né? Ele não desiste porque ele leva mais tempo para se reerguer normalmente. Então, a gente tem ali a queda, né, de janeiro para fevereiro, se mantém baixa, né, em março, e claro, em abril acaba crescendo um pouquinho, mas vocês podem ver que ainda assim não é comparável, né, com o cenário anterior ao coronavírus. Para a gente, né, trazer um pouquinho mais de diversão aqui para o nosso webinar, fica uma perguntinha aí, então, vou lançá-la aqui para vocês. Dos marketplaces abaixo, né, desses que estão listados aqui, qual foi o único que não cresceu em visitas no mês de abril comparado com março? No Brasil, tá? Sendo bem específico aqui no Brasil. Bom, vamos visualizar então, né, os resultados aqui da pergunta. Então, a maior parte acertou, né? AliExpress, e a gente vai ver aqui por quê. Quando a gente vai entender aqui do cenário de marketplaces, quais foram os players mais impactados, a gente vai olhar novamente para aquela lista de top sites. Claro que aqui a gente está olhando sempre para os top 10, né? Porque, enfim, a lista é muito grande, mas para a gente entender que entre os principais, a gente pode ver que nessa comparação do início do ano, né, nesse recorte de fevereiro a abril, comparando aqui só com abril, né, que já estava bastante instaurada a questão do coronavírus no Brasil, a gente vê que os top sites não sofrem tanta alteração. Vocês podem passar o olho ali e ver, né, que não tem tanta alteração. No entanto, né, enquanto todos cresceram aqui de março para abril no Brasil, o AliExpress teve a sua queda ali. Não foi uma queda tão grande, mas tem uma queda de tráfego de 4,64%. Então, claro, né, vários fatores aí podem estar interferindo, as pessoas podem estar priorizando o que elas estão comprando, né, comprando coisas mais essenciais, então deixam de comprar coisas da China, né, ou também pode ter o medo de um percentual dos brasileiros aí em relação a produtos chineses, né, que a gente sabe que já foi desmistificada essa questão. Bom, vamos seguir aqui. Então, para a gente entender o que os consumidores estão priorizando, então, aqui nesse mercado de marketplace, e a gente vai ter um resultado bem interessante aqui, olhando para as non-branded keywords de abril. A gente pode ver aqui, passando o olho entre as principais, que a maior parte delas são relacionadas a games. Então, vocês podem ver ali tanto nomes de jogos, né, dispositivos, né, para jogar, como o controle PS4 original,
a gente pode ver notebook gamer aqui, cadeira gamer, né, para as pessoas ficarem confortáveis. Claro, né, a maior parte aqui relacionada a esse universo gamer, mas a gente tem algumas outras coisinhas aí que se destacam também, como a barra porta multifuncional ali na 10ª posição, então mostrando que as pessoas estão bastante preocupadas nesse momento com a sua saúde mental, na verdade, né? Então elas estão buscando coisas para fazer, né? Fazer coisas divertidas, exercícios físicos, né? A questão do protetor solar ali acaba sendo bem interessante aqui também, né? Então pode ter outros fatores interferindo, mas claro, quem pode pegar sol em casa, né, com certeza tá se preocupando também com a pele. Tem uma questão bem interessante aqui, que a gente vê a máscara N95 na 11ª posição, até destacada ali, né, pra gente observar. Essa palavra, ela continua sendo muito relevante aqui nos marketplaces, então as pessoas seguem buscando, a gente até pode ver a tendência ali, né, o gráfico bem da direita, a tendência de busca nos últimos 12 meses, né, no Google. A gente pode ver que essa tendência de busca, ela vem crescendo. Então, segue sendo uma palavra importante aqui. Mas no mês passado, em março, ela foi mais relevante, tá? No sentido de posição em relação a outras palavras. No mês passado, em março, a gente tinha álcool gel na 2ª posição, então o álcool gel estava ali no lugar do controle PS4 original, né? E a máscara 95 estava em 8ª posição. Então, a gente vê que a mudança no comportamento das pessoas, ela vai acontecendo durante esse isolamento. No início, as pessoas estavam muito preocupadas com a proteção, seguem, né, necessitando de proteção, mas agora elas passaram a pensar também em outras coisas, né, outras necessidades foram surgindo, e aí a gente vê justamente isso aqui. Para a gente entender de uma forma evolutiva e ver como essa mudança aconteceu, pegamos a palavrinha ali, né, controle PS4 original e analisamos ao longo do tempo de fevereiro até abril, né, para quais sites ela gerou tráfego pago, né, então a partir de anúncios e mecanismos de busca. A gente pode ver que o comportamento de busca ele era pouco representativo em fevereiro, ele existia, né? Então essa palavra ela já existia dentro do cenário, né, de busca, só que ela era bem menos representativa do que agora, né? Então ela se tornou uma oportunidade em abril aqui, né, justamente, e quem aproveitou bastante essa oportunidade em abril foi a Amazon, que acabou recebendo, então, 84,65% do tráfego pago para a palavra controle PS4 original. Americanas, que já recebia tráfego, ficou ali em 2ª posição, mas cresceu bastante, né, então tem um crescimento muito grande, né, aí de março para abril. Vamos entrar então no mercado de publishers, o último mercado aqui para a gente analisar. Vocês podem ver aqui que, olhando então para esse contexto mundial, desses principais sites, né, o único que caiu aqui nessa relação de novembro para abril, em tráfego gerado para os sites aqui de news and media, foi a Coreia do Sul, então é o único que se diferencia. A gente pode entender, então, que esse é um mercado que tem, né, se beneficiado, de certa forma, com a situação do Covid-19, né, porque as pessoas acabam tendo mais necessidade de consumir informações, então elas vão buscar justamente nos sites de news and media. A gente vai poder observar isso ao longo do tempo aqui, então, comparando, né, Estados Unidos novamente o Brasil, por uma questão de característica, né, a gente pode ver aqui que as curvas elas são bem parecidas de certa forma, né? A gente tem essa variação, aí esse crescimento muito grande em tráfego para sites de news and media em março, né, que foi quando o principal problema, digamos assim, né, o medo, as pessoas precisarem ficar em casa começou, então, aqui no Brasil pelo menos, né, isso também se reflete lá nos Estados Unidos, então em março, quando eles tiveram um grande pico de tráfego aqui a sites de news and media. Então, vocês podem ver que depois de março caiu um pouquinho em abril, em ambos os países, mas nunca mais voltou a ser como era lá em novembro, em dezembro ou janeiro, né?
No Brasil, a gente até tem um comportamento aqui de mais tráfego nos meses anteriores, mas nunca mais foi tão pequeno quanto era antes, né? Então, que março e abril bastante destacados no processo. Quando a gente vai olhar aqui para os players que foram mais impactados, naquela mesma análise que a gente estava fazendo antes, a gente pode ver que houve pouca mudança nos top sites do início do ano, apenas aqui para um recorte de abril. Então, vocês podem ver que os top sites ali de News and Media, eles seguem, né, sendo a maior parte os mesmos. A gente tem algumas variações ali, então, isto é.com.br ganha mais relevância aqui em tráfego, né, e entra para os principais, então ele não estava antes nos top 10, e acaba tirando o espaço do IG, né, que estava na 10ª posição. Vocês podem ver que a maior parte dos sites de News and Media cresceram aqui em abril, mas nem todos, tá? Então, alguns tiveram uma variação positiva pequena e outros tiveram uma variação negativa também pequena, né? Então, aconteceu essa mudança porque, como a gente tinha visto no gráfico anterior, março foi o grande pico, né? Então, embora tenha essa variação negativa, na verdade está todo mundo com bem mais tráfego do que antes do Covid. Tá? Então, basicamente é o que a gente consegue perceber aqui. A gente entender, então, se vocês estão afiados aí em relação ao mercado de News and Media e saber, né, claro, não precisa estar tão afiado no mercado, é só a gente entender, né, o que as pessoas mais estão preocupadas aí, né? Então, vou lançar essa pergunta aqui para vocês responderem. Tá? Dos termos abaixo, qual gerou mais tráfego para os sites de notícias no Brasil em abril? Vamos encerrar, então, aqui a pergunta. E vocês podem ver que houve uma divisão muito grande, né? Então, a maior parte aqui está pensando que coronavírus é o termo que mais gerou tráfego para sites de notícia em abril, né? Depois BBB, depois Bolsonaro. Vocês estão errados, né? Pouquíssimos acertaram aqui. Na verdade, em abril, o termo genérico, digamos assim, né? Não relacionado à marca propriamente, que gerou mais tráfego aqui, foi Bolsonaro, né? Considerando aqui os sites de News and Media, aqui no período de abril. Então, vocês podem ver, obviamente, ali depois vem coronavírus, BBB e Mandetta, né? Então, os 4 principais aqui. Vocês podem ver que tem até características diferentes, né? Obviamente, as pessoas buscam, às vezes, com acento, às vezes sem acento, né? Formas de busca diferentes. Então, coronavírus com acento ali em 5ª posição, depois coronavírus Brasil em 6ª posição. Então, são todos comportamentos diferentes. O que é interessante aqui é que se a gente passar o olho entre os... esqueci de parar de compartilhar os resultados. Mas se a gente passar o olho aqui, então, nessas principais palavras, a gente vê que é basicamente polêmica, né? Então, o brasileiro gosta de pesquisar sobre polêmica. A gente vê que também tem muitos termos que cresceram em relação ao mês passado, mas outros caíram, né? Nesse change a gente pode observar. Alguns cresceram muito, né? Como o Moro aqui em 7ª posição, em função das ocorrências. A gente tem aqui o Kim Jong-un cresceu também, né, bastante em relação ao mês passado. Então, a gente pode observar essas variações. O que é interessante a gente mencionar aqui, aproveitando que a gente fez também aquela pergunta, né, na verdade, em comparação com o mês passado, né, lá em março, a gente tinha uma inversão nesses termos. Em março, o termo que mais gerou tráfego para News and Media foi realmente coronavírus, tá? Em 1ª posição ele estava e Bolsonaro era a 2ª posição. Então, agora como a gente viu, né, em outros mercados, as pessoas já estão entendendo mais de algumas coisas e estão começando a buscar por outras polêmicas, né, outras coisas que estão acontecendo na mídia, então elas estão buscando por informação. Para a gente analisar de uma forma evolutiva, até bastante interessante aqui a gente vê, diferente dos outros mercados, a gente vai olhar aqui para competidores orgânicos, tá? Porque a gente não tem um cenário de anúncios aqui para essa palavra, então a gente pode ver competidores orgânicos ao longo do tempo para a busca, né, por Bolsonaro,
né? É uma palavra que vem apresentando crescimento em buscas, né? Todos os principais sites a gente pode ver aqui ao lado que estão crescendo, né? Nesse tráfego recebido por Bolsonaro, e a gente tem justamente aquela característica ali, né? Vários grandes publishers, sites mais recentes, né? Que não existem há tanto tempo. A gente tem redes sociais ali como YouTube, Twitter, onde as pessoas também acabam se informando, né, sobre esses assuntos. A gente tem sites mais nichados ali, né? E a gente tem o Isto É, justamente, que foi um dos que cresceu aí, entrou para os top 10, provavelmente aqui se aproveitando então desse tópico que tem sido bastante recorrente aí na mídia. Vamos então agora descobrir como reproduzir as análises que a gente viu aqui no webinar. Não existe sempre uma receita pronta, né? Quando a gente tem perguntas a serem respondidas, a gente pode verificar em vários recursos da plataforma como responder essas perguntas. Mas vou passar para vocês aqui quais foram os recursos que nós utilizamos para responder essas questões que vimos anteriormente. Basicamente aqui, análise de contexto mundial, a gente usou o relatório de categoria, onde a gente selecionou a categoria que a gente quis analisar e viu os dados geográficos. Vou mostrar na plataforma para vocês na sequência. Na análise de quais players foram mais impactados, a gente usou o mesmo relatório de categoria de sites, só que buscamos então a lista dos sites, né, que recebem mais tráfego. Fizemos comparação aí de períodos diferentes para chegar justamente no resultado de como esse ranking mudou ao longo do tempo. Quando a gente foi tentar buscar, então, o que os consumidores estavam priorizando dentro de um mercado, priorizando no sentido de demanda de busca, usamos também o relatório de categoria, só que na parte de top keywords, onde a gente pode ver as principais palavras que geram tráfego para aquela categoria. Analisando, obviamente, apenas as non-branded, vou mostrar para vocês em seguida na plataforma. Depois, obviamente, quando a gente quer analisar de uma forma mais aprofundada uma determinada palavra, a gente pode ir até o relatório de Search Keyword Analysis, vendo tanto o comportamento pago ou orgânico daquela palavra, né, para onde ela gera tráfego, quais são os competidores para aquela palavra-chave. Vou mostrar para vocês, então, na plataforma, né, por essa ordem. A gente tem aqui o relatório de dados geográficos dentro de categoria, né? Justamente ele fica aqui, ó, nessa análise de categoria de sites, onde a gente pode entender mais do mercado. Aqui vocês podem ver que a gente tem várias métricas, né? Inclusive, na apresentação a gente se baseou numa análise de visitas por país, né? Para ver justamente a audiência, mas se vocês quiserem conhecer mais sobre o público, tem outras métricas que a gente pode usar aqui, como páginas por visita, tempo médio e bounce rate. Aqui, obviamente, a gente seleciona um período, né, e pode ir acompanhando os países ao longo do tempo. O que mostra aqui no gráfico é justamente o que eu selecionei aqui embaixo. Ó. Então, aqui para o Marketplace, né, para a categoria de Marketplace que eu já deixei selecionada, mas se vocês quiserem trocar, é aqui em cima que a gente troca, né, buscando ali pela categoria que a gente quer analisar. Aqui, então, a gente vai ver justamente os sites ordenados por Traffic Share, e se a gente quiser mudar aqui o que está vendo no gráfico, a gente pode simplesmente omitir aqui, ó, e fica mais fácil a visualização. Então, se eu quiser olhar evolutivamente outros países que estão mais para baixo da lista, não vai ter problema, né? Eu posso justamente tirar aqui a seleção de alguns e adicionar outros na análise. Então, essa é uma forma da gente ter uma visão global, né, de determinado mercado, conseguir comparar o Brasil com outros países e ter justamente essa ideia de contexto. Então, aqui para a gente, né, analisar o contexto de uma categoria entre países diferentes. Depois, aquela análise que a gente fez de como descobrir se os players estão crescendo, caindo, né, como que os líderes estão desempenhando aí, né, em relação a tráfego, em comparação com os concorrentes, a gente, dentro do mesmo relatório, né, de categoria, com a categoria selecionada aqui, a gente veio para análise de ranking, né, top websites, e aí a gente pode
conferir aqui a lista dos principais sites, né? Então a gente pode trabalhar de várias formas aqui. Na verdade, nesse momento aqui a gente não pode alterar o período, né? A gente sempre vai estar vendo o último mês, então a gente tem essa visão fechada do último mês, mas na verdade a gente também pode usar este relatório aqui, que na verdade é é a mesma versão, né? Uma versão parecida de análise, mas onde a gente pode acompanhar ao longo do tempo. Então eu posso selecionar um período maior aqui, ou olhar apenas para um recorte anterior, por exemplo, né? De janeiro a março, né? Fazer um recorte mais personalizado, e aí eu vou ter essa evolução aqui tanto em gráfico quanto no próprio ranking. Então, é onde a gente pode personalizar aquela análise de top sites. Eles são bastante complementares, esses dois relatórios aqui. Né? Então, onde a gente consegue analisar, né, os sites aí dentro de uma categoria de uma forma evolutiva, ver quem está crescendo, quem está caindo, trocar os períodos também. Tá? Então, um relatório que vai ser bastante útil sempre para vocês. Bom, dentro da análise de mercado ainda, a gente fez aquela pesquisa sobre demanda de busca, né? Então a gente se manteve aqui no relatório de categoria, só que a gente veio aqui para baixo e acessou então as top keywords, né? Essa parte específica aqui de search. Então aqui a gente sempre vai ver informações sobre percentual de tráfego orgânico e pago, várias características aqui da busca, que tipo de busca que é, né? Se é busca regular, shopping, etc. E aqui embaixo a gente vai ver as palavras que mais geraram tráfego. Nesse caso, o nosso objetivo era não mostrar tanto marcas aqui, né? Mas mostrar bastante essa questão de busca ampla, né? Mais genérica aí por produtos e necessidades das pessoas. Então a gente selecionou esse filtro aqui non-branded, tá? Only, onde a gente tem justamente ó, aquelas palavras que a gente viu durante o webinar. Aqui então, eu poderia também fazer outros filtros, né, por tipo de busca. Vocês vejam que aqui a gente está vendo todas as palavras, mas se eu quiser separar por tráfego orgânico ou tráfego pago, né, para entender o quantos concorrentes aí estão investindo e quais são as palavras, né, que estão sendo, que estão ativando esses anúncios, a gente também pode separar. Tá? Então, toda aquela análise que a gente viu aqui de keywords, né, por categoria, está aqui. Também posso trocar o período, né? Então aqui é bem tranquilo se vocês quiserem comparar. Ó, lembram que eu tinha falado sobre março, né? Março que tinha aí uma diferença nas keywords, a gente pode conferir aqui, né? Como é que foi lá em março, que a máscara 95 estava mais acima, o álcool gel estava ali, mas já tinha gente buscando por jogos. Ó. Então é bem interessante a gente entender que esse comportamento ele já aconteceu lá em março. Bom, e aí, por fim, né, se a gente quiser entender um pouco mais sobre determinada palavra aqui, determinada demanda de busca, a gente pode clicar em cima dela, tá? E a gente vai ser jogado para um outro relatório que fica aqui, ó, Search Keyword Analysis. Então, se a gente quiser acessar ele diretamente, a gente vem aqui. E aí ele vai trazer justamente esse comportamento a partir de uma palavra, né, um termo exato, que gerou tráfego para sites. Aqui eu vou ter várias possibilidades, tá? Claro que vai depender também um pouco do plano de vocês, plano, né, plano SimilarWeb de vocês, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de ver um recorte de período, né, um período maior, tem aqui o orgânico e o pago, né? Vejam que está carregado o orgânico aqui, mas na apresentação a gente mostrou os dados de comportamento pago. Organicamente, a gente pode ver o ranking aqui, ó, quais são os sites que mais recebem tráfego para controle PS4 original, tráfego orgânico, né? Então, Americanas aqui, YouTube, Mercado Livre, YouTube, né, como uma rede social gerando aí, aliás, recebendo tráfego por quem está pesquisando provavelmente, né, sobre o produto. Bom, então aqui tem várias coisas, não vou me deter aqui em detalhes, mas tem várias coisas que a gente pode fazer, além de separar o tráfego por orgânico e pago, tem outras coisas bem legais aqui relacionadas a anúncios, como Top Ads, Top Products, então a gente pode focar mais nessa questão de Google Shopping também, tá? Então, só lembrem que aqui é o termo exato, né? Então, se eu quiser ver um comportamento mais amplo, eu posso até criar um grupo de keywords.
Mas só para mostrar para vocês aqui o que a gente fez aqui para chegar àquele resultado, a gente fez uma análise bem simples, basicamente a gente veio, né, e analisou o tráfego pago, então, ao longo do tempo, para a palavrinha controle PS4 original. Então, podem ver que, ó, antes, até novembro, né, ele não era tão relevante, e aí em abril que ele acabou crescendo aqui, né, a Amazon, Americanas, enfim, né, vários players aqui crescendo. Bom, é isso então, pessoal. A gente respondeu as perguntas, né, para vocês aí individualmente, está respondendo as perguntas, mas quem tiver dúvidas também pode nos contatar, então todos vocês têm nossos contatos, fiquem super à vontade aí para nos questionar, saber mais informações, até como usar também, aplicar essas análises para os setores de vocês. Muito obrigada, então nos vemos por aí.